Então, vamos começar aí. Para a gente não correr o risco, né, de sofrer o que aconteceu na nossa outra aula, eu vou ficar vindo aqui de vez em quando para ver se tá tudo certo, porque às vezes vocês me respondem pelo chat, né? Não me respondem pelo microfone. E aí vai, né? Pode acontecer igual aconteceu na aula da semana passada, de eu ficar aqui falando e a internet caiu e eu não percebi. Na semana passada eu estava com problema de conexão mesmo, essa semana eu ainda não tive nada. Em todas as aulas que eu dei não aconteceu nada, mas vai que, né, a gente tem essa sorte aí de novo. Então, eu vou ficar vindo aqui, até porque vai entrando colegas aí ao longo da aula também, tá bom? Então, eu vou colocar aqui para apresentar para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu prefiro que vocês falem no microfone do que mandar aqui no chat, porque no chat eu vejo depois, né? E aí, se vocês puderem mandar, abrir o microfone aí, tá super de boa. Eu até prefiro, tá bom? Então é isso. Vamos lá, vou colocar aqui para apresentar. Vocês estão vendo aí o slide, pessoal? Estamos sim. Então tá, João. Muito obrigada. Então a gente vai começar aí. Esse é o nosso terceiro tema, na verdade, né? Nossa segunda aula, mas é o nosso terceiro tema. Nós vimos inicialmente aí sobre texto, discurso, né, e comunicação, e vimos também sobre funções da linguagem. E agora a gente vai ver tipologia e gêneros textuais. Esse é um assunto, gente, que vocês vão perceber que vocês já conhecem esse assunto há muitos anos, tá? É um tema aí que a gente trabalha desde lá do Fundamental 2. Na verdade, a gente trabalha desde sempre, desde que a gente começa aí na educação, a gente trabalha com isso. Mas com esse nome, tipologia e gêneros textuais, vocês vão lembrar aí desde lá da quinta série, né, do sexto ano e tal, vocês já trabalhavam mais ou menos com isso aqui, ok? Então, vamos começar aí com tipologia, tá? Então, o que é o tipo textual? Usamos essa expressão para designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. O que é a natureza linguística aí? É o que depende de aspectos lexicais, quer dizer, o vocabulário que está sendo utilizado, sintáticos, então, se, por exemplo, eu estou utilizando o verbo no passado ou o verbo no presente, tá? Se eu estou utilizando um verbo mais no imperativo, quer dizer, faça, mande, veja, ou se eu estou utilizando um verbo num outro tempo, tá? Então, aqui, ó, os tempos verbais e as relações lógicas ali dentro daquele texto. Tá, falei, mas vocês ainda não sabem o que é o tipo textual, né? O tipo textual, gente, são os 5 tipos de texto que existem. Ah, só existe 5 tipos de texto? Sim. Tipo de texto só existem esses 5 aqui. Nós vamos ver que existem os gêneros textuais, que eles vão estar aí juntos com os tipos textuais, tá? Mas primeiro vamos ver os tipos. Eu não sei aí como é que é a faixa de idade de vocês, mas e estou falando isso porque quando eu estudei, quando eu estava aí no fundamental, no ensino médio, eu estudei apenas 3 tipos textuais: narração, descrição e argumentação, dissertação junto. Esses outros textos aqui, injunção e exposição, eles existiam, mas eles estavam junto com esses outros 3 aqui, tá? Só que depois de um tempo, né, os linguistas, os estudiosos da língua e os professores, eles começaram a perceber
que era necessário que esses outros dois textos aqui, injunção e exposição, também fosse categorizado, né, tipificado aí separadamente, tá? Vocês devem estar lembrando aí o que que é uma narração, o que que é uma descrição, né? Vocês precisaram fazer, né, um texto argumentativo, dissertativo para o Enem, né? Eu não lembro agora qual que foi o último tema do Enem, eu esqueci, mas o penúltimo eu lembro porque eu fiz, né? Acho que eu não sei se eu comentei isso com vocês aqui, que eu também, né, tô fazendo outra graduação e tal. Então, o penúltimo, que foi o de 2019, foi a democratização do cinema no Brasil, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, então vocês devem ter clareado a ideia, a mente de vocês aí, o que são os tipos textuais. Agora a gente vai ver o que cada um desses vai trabalhar, tá? Então vamos ver aqui os tipos de texto, né? Que eu vou chamar de sequência. Uma sequência narrativa, quer dizer, o texto narrativo, a narração. A sequência narrativa é marcada pela temporalidade. Ah, como assim? Né? É marcada pelo tempo. Quando você narra uma história, um acontecimento, você sempre vai narrar no pretérito, tá? Então, uma sequência narrativa é aquela em que conta uma história que já aconteceu. Né? Então, ela é marcada pela temporalidade. Como seu material é o fato e a ação, então eu preciso ter uma ação para poder contar uma história. A progressão temporal é essencial para o seu desenrolar, ou seja, desenvolve-se necessariamente em um tempo e um determinado espaço. Quando eu vou contar uma história, eu preciso ter algo para contar, então eu preciso ter uma ação, né? Essa ação ocorre no passado, com personagens, né? E em um determinado espaço, em um lugar. Quando a gente tem uma sequência narrativa, a gente tem quem, quando, né? O que e onde. Não é? É assim que é uma sequência narrativa. Qualquer história, uma fábula, um conto, um caso, é uma sequência narrativa, tá? Agora, uma sequência descritiva, que é o que a gente chama de descrição. Nesse tipo de sequência, marcada pela espacialidade, o outro é marcado lá pela temporalidade. Eu vou falar o que já aconteceu. Esse aqui é marcada pela espacialidade. Por que pela espacialidade? Porque eu busco apresentar com a minha descrição a imagem de algo, tá? Não há sucessão de acontecimentos no tempo, então eu não estou contando um caso, não estou contando uma ação, mas sim a apresentação de uma imagem que busca reproduzir o estado do ser descrito em um determinado momento. Então, uma descrição, ela vem o quê? Reproduzir o estado do ser descrito. Como assim um ser descrito? Se eu, por exemplo, for descrever para vocês, vou dar o mesmo exemplo que eu dei para outra turma. Eu tenho aqui uma caneca, tá? Eu tenho uma caneca que eu utilizo de porta-caneta, tá? Então, eu vou falar que é um objeto utilizado para beber algo, né? Para colocar líquidos. E só que neste caso está sendo utilizado como um objeto de decoração. Ela é preta, de plástico e reproduz a imagem de um personagem de um filme, tá? Essa é uma descrição objetiva e ela depende do senso comum. Todo mundo tá vendo que a caneca é assim. Quer dizer, eu acho que vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo? Estamos vendo sim. Ah, então tá bom. Então, eu estou aqui no senso comum. Ela é preta, ela é de plástico e tudo mais. E eu fiz uma descrição objetiva. Uma descrição subjetiva,
Eu posso falar que ela é uma caneca bonita, porque eu acho ela bonita, mas ela não é uma caneca muito eficaz, porque ela é de plástico. E aí, se ela, quando ela é utilizada lá na cozinha, utilizada para o fim dela, né, que seria beber alguma coisa, ela não é muito boa, porque ela dá gosto, porque ela é chata de limpar. Então, por isso que ela está sendo utilizada aqui como objeto de decoração. Então, isso é uma questão subjetiva, por quê? Porque eu acho isso. Outra pessoa pode ser que não ache isso, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Reproduzir o estado do ser descrito. Então, eu estou aqui descrevendo. Precisa ser só de objeto? Não, você pode descrever, por exemplo, um processo, tá? O processo de se fazer algo é uma sequência descritiva, tá? Se vocês, por exemplo, precisarem de fazer um relatório, talvez vocês precisem de usar uma sequência descritiva, ok? Bom, agora a sequência argumentativa dissertativa. Eu tenho aqui esses dois nomes, argumentar e dissertar. Dissertar é falar sobre algo, tá? E argumentar aí é defender uma ideia. Então, se eu juntei argumentação e dissertação, quer dizer que eu preciso defender uma ideia para poder falar sobre algo, tá? Eu preciso ter argumentos aí. Então, é a sequência aí em que se faz a defesa de um ponto de vista, de uma ideia, ou em que se questiona algum fato. Intenta-se persuadir o leitor ou ouvinte, fundamentando o que se diz com argumentos, de acordo com o assunto ou tema, a situação ou o contexto interlocutor. Então, eu vim aqui para persuadir, né? Fundamentando em argumentos. Eu quero convencer o meu interlocutor, a pessoa que está lendo meu texto de aula. Caracteriza-se pela progressão lógica de ideias e requer uma linguagem mais sóbria, objetiva e denotativa. Eu falei isso com vocês na outra aula, tá? O que é denotativa? Ela é objetiva, ela não tem figuras né? Não é uma linguagem figurada. Então, uma dissertação, né, um texto dissertativo argumentativo, ele vai defender uma ideia aí, e para defender uma ideia, ele precisa de argumentos. Claro que quando a gente vai escrever um texto dissertativo argumentativo, a gente utiliza uma linguagem mais formal e tal. Mas a gente utiliza a argumentação e a dissertação a todo momento na nossa vida, né? Toda vez que a gente quer convencer alguém de alguma coisa, a gente utiliza isso, né? Até quando a gente é lá jovem e fala que quer sair, por exemplo, que quer ir em algum lugar, e aí a gente fala, todo mundo vai, né? Ah, fulano vai, o pai de fulano vai me levar. Isso é argumentar, né? Bom, e aí eu estava falando com vocês do texto do Enem, né? O tema, então, foi a democratização do cinema no Brasil. E aí, a minha ideia, né, a minha tese nesse texto foi de que o cinema no Brasil não é democrático. Então, essa era a minha ideia. Esse é o meu ponto de vista, a minha ideia aí, tá? O cinema no Brasil não é democrático. E aí eu precisava argumentar. Quais foram os argumentos que eu utilizei? Eu coloquei que o cinema, ele é elitista, né? Por quê? Porque o cinema, ele normalmente, claro que eu sei que existem cinemas em outros lugares, mas normalmente o cinema ele existe dentro de um shopping, né? Aqui no Brasil, normalmente a grande maioria das salas de cinema é dentro de um shopping, né? Um shopping já é um lugar elitista, né? Já é um lugar aí em que não é qualquer pessoa que frequenta o shopping. Que, né, a gente sabe de casos, por exemplo, de crianças que entram no shopping e que não estão vestidos como os de lá acham que adequadamente, são crianças expulsas do shopping. Então, né, é aquela coisa de criar um ambiente, né, favorável e tal. Então, isso. Outra coisa, o cinema é caro, né, ele continua sendo elitista porque é caro, tá? A gente sabe de projetos,
A gente sabe cinemas que levam aí, né, esse entretenimento no valor mais acessível, mas ele é caro, né? E aí, esse foi um dos argumentos, eu defendi dessa forma, e um outro argumento aí é de que o cinema ele não é democrático porque ele está concentrado normalmente em grandes cidades. E falo isso com propriedade porque eu moro numa cidade do interior que não tem cinema, né? Eu moro em Mariana e Mariana não tem cinema, tá? Então, para eu ir ao cinema, ou eu vou em Ouro Preto e para assistir qualquer filme que esteja passando, que lá não passa. Agora não tá passando nenhum, mas quando, né, não tava na pandemia, lá não eram filmes lançamentos, né? Eles faziam um que é muito legal, mas eles faziam a semana do cinema francês, a semana do cinema nacional. Era assim que funciona o cinema lá. Porque é um projeto também, né? Não é também para ter dinheiro nem nada. É um projeto da universidade. E então, para eu ir ao cinema, eu preciso me deslocar até Belo Horizonte, que é a cidade mais próxima daqui, para eu poder ter acesso ao cinema. E, como eu moro em Mariana, o cinema mais próximo de mim em Belo Horizonte é o cinema do BH Shopping, que é caríssimo, caríssimo, né? Quando não tinha carteirinha de estudante, pagava às vezes mais de R$ 30 para ver um filme e lá eles não aceitam a carteirinha do professor. Então, né, é muito caro. Então, o cinema, ele é centralizado, ele é elitista, né? Então, esses foram os meus argumentos aí para defender o meu ponto de vista, tá? Estou mostrando, estou dando esse exemplo para vocês, porque para vocês visualizarem aí, apesar de vocês já terem feito, evidentemente, o texto dissertativo argumentativo. Bom, agora, essas outras duas sequências aqui são as sequências que antes a gente não estudava com esse nome. A gente estudava, mas a gente colocava elas aí em outros tipos. Por exemplo, a sequência explicativa expositiva, ela estava lá na sequência argumentativa dissertativa, estava diluída lá, tá? Então, o que é um texto explicativo expositivo, tá? Intenta explicar, dar informações a respeito de alguma coisa. O objetivo é fazer com que o interlocutor adquira um saber, um conhecimento que até então não tinha. É fundamental destacar que nos textos explicativos não se faz defesa de uma ideia. Viu como ele é diferente do dissertativo argumentativo? Ele estava diluído lá, mas né, percebeu-se que não é a mesma coisa. Então, ele não defende uma ideia, um ponto de vista. Características básicas do texto argumentativo. Os textos explicativos tratam de identificação de fenômenos, de conceitos, de definições. Então, um texto didático, né, que está ali para explicar alguma coisa, vou fazer uma definição de algo, ele é um texto explicativo expositivo, tá? Quando você faz lá a sua tese, o seu TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, normalmente você utiliza essa sequência aqui, que é a sequência explicativa expositiva. Você vai pegar um tema e vai falar sobre algo, vai falar sobre esse tema, desculpa, sobre esse tema, tá? Você vai falar sobre os conceitos, definições e tudo mais. Já quando você vai para o mestrado, doutorado, você já precisa trabalhar um pouquinho essa questão da dissertação. Você vai trabalhar com texto explicativo expositivo, mas você precisa defender uma ideia, né? Você precisa mostrar que aquele seu texto, que a sua tese, sua dissertação ali, ela não está ali só para ficar falando, só para definir um tema, que a gente faz lá na graduação, né? Aqui na graduação. Você precisa defender aí uma ideia. Bom,
E agora, por fim, a sequência injuntiva ou instrucional. O que é esse texto? Esse texto normalmente estava lá no texto descritivo, esse tipo de texto. Mas percebeu-se que não é também a mesma coisa, tá? A marca fundamental da sequência injuntiva ou instrucional é o verbo no imperativo. O que é o verbo no imperativo? Isso aqui, imperativo, gente, é um modo verbal, né? Que a gente utiliza para poder mandar, para poder pedir, para poder aconselhar. Então, é aquele coma, faça, né? É um sinônimo aí de obrigatório e imperativo, tá bom? E outras formas que indicam ordem e orientação. Então, um manual de instruções, por isso que ele é instrucional, é um texto, uma sequência injuntiva ou instrucional. Ele fala, né? Ligue o cabo A no lugar B. Então, ele está te dando uma ordem aí. Se você quiser seguir, ok. Se não quiser, tá. Uma receita culinária, né? Junte 2 copos de leite a 1 copo de farinha. Ele também está te dando uma instrução, né? Tanto que tem lá, né, modo de fazer, ou instruções de preparo. Por isso é um texto injuntivo instrucional. Então, gente, esses são os tipos textuais. Esses 5 tipos textuais aí, tá joia? Agora a gente vai ver o gênero textual. Primeiro eu vou falar sobre a definição de gênero e depois eu vou explicar melhor para vocês o que é, tá? Os gêneros são definidos pelos parâmetros curriculares nacionais de língua portuguesa como formas relativamente estáveis de enunciados disponíveis na cultura. Peraí, só um minutinho. Vocês têm alguma dúvida sobre tipo textual? Não. Não, tipo textual ficou bem claro. Ficou claro? Então tá bom, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não. Então tá, joia. Então vou voltar. Bom, então, tá falando aqui, são formas relativamente estáveis de enunciados disponíveis na cultura. O que são formas relativamente estáveis de enunciados? Enunciados são textos, e que eles são relativamente estáveis, por quê? Porque eles têm uma forma, tá? Estão aí disponíveis na cultura, quer dizer, disponíveis em tudo. Como eu falei com vocês na primeira aula, texto é tudo que comunica. Então, gênero textual são todos os textos aí. Bakhtin, que é um linguista, né, um estudioso aí, define os gêneros do discurso como tipos relativamente estáveis, mesma coisa, de enunciados constituídos historicamente e que mantêm uma relação direta com a dimensão social. Então, a gente vai pensar aqui a mesma coisa lá de cima, que são, né, os textos constituídos historicamente. Então, ele necessita, os gêneros textuais, eles necessitam, não, eles são produzidos aí através do tempo, historicamente, e que mantém uma relação direta com a dimensão social. O que quer dizer? Os gêneros textuais, eles surgem a partir de demandas sociais, do que é necessário ou não, tá? Os gêneros textuais são fenômenos históricos profundamente vinculados à vida cultural e social. Então, os gêneros textuais, eles, né, como eu falei, surgem aí a partir do tempo, tá? E estão vinculados aí à nossa cultura, ao nosso social, tá? Os gêneros caracterizam-se muito mais por suas funções comunicativas, então, para que eles servem, qual é a intenção desses textos, cognitivas, então, do sentido, e institucionais, de novo, para que serve? Do que por suas peculiaridades linguísticas e estruturais. Então, ele tem muito mais a ver com para que aquele texto serve do que com a sua característica e qual é a linguagem que está sendo usada e tal. Embora os gêneros textuais não se caracterizem nem se definam por aspectos formais, quer dizer, ele não é tanto ligado à forma, mas sim à função, isso não quer dizer que se despreze as formas. Em muitos casos, são as formas que determinam o gênero, e em tantos outros serão as funções. Em outros casos, ainda será o próprio suporte ou ambiente em que os textos aparecem. Ok, vamos pensar aqui então. Estou falando, ai meu Deus, não sei até agora o que é gênero.
Gente, gênero são todos os textos que existem, tá? Todos os textos. Por isso que eu posso falar com vocês que gêneros textuais são infinitos. Os tipos textuais são 5. Os gêneros são infinitos. Por quê? Porque sempre surge um gênero novo. Como eu falei aqui, são fenômenos históricos. Pensem comigo. Há 10 anos atrás, não existia mensagem de WhatsApp. Mensagem de WhatsApp é um gênero textual, tá? É um gênero textual da modernidade. É um gênero textual que só surgiu depois que a internet chegou pra gente, né? Depois que nós passamos a utilizar a internet no telefone, tá? Então, é um gênero textual relativamente novo, ok? Vamos pegar agora um gênero textual relativamente velho, uma carta, né? Uma carta é um gênero textual também e tem muito mais tempo do que uma mensagem de WhatsApp, tá? E eu também posso dizer para vocês que os gêneros textuais, eles podem nascer e continuar, se perpetuarem aí, ou eles podem também morrer, né? Ou serem muito pouco utilizados. Uma carta mesmo já é bem pouquíssimo utilizada. A gente utiliza carta assim, carta de reclamação, né? Carta de despejo. Mas uma carta pessoal é muito difícil. Tem uma amiga da minha mãe que manda carta até hoje, gente. Todo aniversário da minha mãe, ela manda uma carta para minha mãe. Mas assim, eu acho que é uma das únicas pessoas que eu conheço que faz isso. E claro, né, uma carta assim que a gente escreve para um namorado, um marido, sei lá. Mas é diferente da gente escrever uma carta. Ah, vou escrever uma carta para uma tia minha que mora lá nos Estados Unidos. A gente manda uma mensagem, hoje em dia, né? Um gênero textual que ainda não morreu, mas está fadado à morte, é o telegrama, por exemplo, né? O telegrama, ele foi utilizado durante muitos anos para que mensagens fossem chegadas mais rapidamente do que cartas, né? Era carérrimo, você tinha que escrever pouquíssimas coisas e ele chegava mais rápido do que uma carta. Mas esse mais rápido é, por exemplo, demorava 5, 6 dias para chegar e uma carta demorava 1 mês para chegar, né? Então, telegrama é um gênero textual que a gente não vê tanto aí, tá? Uma outra mensagem, um outro gênero textual que a gente utiliza pouco é SMS, né? Durante um bom tempo a gente utilizou muito, quando não tinha ainda internet no celular e tal, a gente utilizava muito SMS. E aí, depois a gente passou a utilizar a mensagem do WhatsApp. O WhatsApp é o aplicativo, né? A mensagem virtual ali, a gente pode usar o WhatsApp, Telegram e o Messenger. Messenger não, é Messenger, né? No Facebook, sei lá. Então, são essas mensagens que a gente troca dessa maneira, que são diferentes, por exemplo, de um e-mail, né? E aí, por isso que eu falo aqui que às vezes a gente vê a diferença de um gênero para o outro, dependendo do suporte, dependendo da língua, né? Dependendo da forma. Então, um e-mail, ele é diferente de uma mensagem ali do WhatsApp por causa da forma em que é escrita, né? A gente pode escrever da mesma forma os dois, mas é diferente. É diferente o suporte que a gente... É diferente não é diferente o suporte que a gente vai precisar da internet, né, para os dois. A gente consegue ler e-mail tanto no computador quanto no smartphone, e a mensagem de WhatsApp também, a gente consegue fazer isso. Mas a gente sabe que o e-mail é diferente, né? O e-mail, a gente não tem aquela urgência de ser respondido como a gente tem numa mensagem no WhatsApp, tá? Bom, é que eu ia falar alguma coisa sobre sobre o suporte, olha só. Um exemplo para vocês. A gente tem outdoor. Outdoor
é um gênero textual, tá? Só que hoje em dia a gente tem um outdoor estático, que é feito de lá, uma coisa de madeira, você prega o papel e coloca lá a sua propaganda. Então ele serve para poder, né, fazer propaganda de alguma coisa, chamar atenção para isso e tal. Só que ele fica lá daquele mesmo jeito sempre, tá? Então isso a gente tem um outdoor. Só que hoje em dia a gente tem um outdoor digital, né? Que é aquele em que as propagandas elas vão mudando, né? Tipo, como se fosse uma televisão zona. E aí você tem a possibilidade de colocar um texto interativo, né? Imagens, até um vídeo, se você quiser. Então, gente, continua sendo ali outdoor, continua sendo o gênero, só que a gente tem uma diferença muito gritante. Então, o suporte é muito diferente. O suporte estático lá e o suporte digital. Tá? Eles vão servir para a mesma coisa, sim. Então, a função comunicativa continua a mesma, mas o suporte é diferente, tá bom? Bom, então olha só. Para a gente considerar aí, né, os gêneros textuais, a gente, né, e eu falando com vocês que são inúmeros aí, nós vamos pensar que as características dos gêneros, elas podem, né, estar aí na composição, no estilo e na temática, no tema, tá? Como assim? Nós vamos pegar aqui o gênero textual carta, tá? Carta. Não falei qual carta que é, carta, ok? Toda carta apresenta uma composição específica. Então, em relação à composição, todas as cartas têm a mesma composição, tá? Que é o quê? O local. Se você está escrevendo uma carta do jeito certo, é assim. Então, você coloca o local, a data, o vocativo, que é o lá para quem que você está escrevendo, o corpo do texto, né? O que, que você quer falar, as despedidas, e a assinatura. Então, sempre você vai começar do mesmo jeito. Eu vou colocar lá, né? Ribeirão das Neves, 13 de maio de 2021. O vocativo. Se, por exemplo, for uma carta formal, uma carta de reclamação, né? E tal, você vai colocar prezado nananã, ok? Ou senhor nananã. Agora, se for para alguém próximo, você pode colocar meu amor, ou querido, querida, e o nome da pessoa, tá? Aí tem o corpo do texto e a despedida e a assinatura. Você pode colocar atenciosamente fulano de tal, ou você pode colocar um abraço, ou saudades, e aí a assinatura, tá? Então, essa é a característica composicional. O estilo da carta pode ser uma carta de amor, de reclamação, numa linguagem mais culta ou informal. Então, essas outras coisas que eu falei aqui, a escolha linguística, ela depende o quê? Do estilo, tá? A composição é sempre da mesma forma. O estilo é que vai mudar essas partes. E o tema, né? O tema você pode falar sobre saudade, sobre amor, sobre perdão, uma cobrança, uma viagem, o que você quiser. Isso aí é o quê? É o tema, tá? Então, nós temos aí o gênero textual é carta. Dentro desse gênero, eu posso ter carta de reclamação, carta pessoal, tá? Carta de demissão, ok? E aí, você vai ter temas, tá joia? Bom, então eu coloquei aqui as diferenças entre os tipos e os gêneros textuais. Os tipos textuais, eles são eu falo aqui, construtos teóricos definidos por propriedades linguísticas intrínsecas. Quer dizer, eles são ali, gente, de uma maneira só. São 5 tipos textuais, eles têm a propriedade linguística, quer dizer, a narração sempre vai ser o verbo no pretérito, o texto injuntivo, o verbo sempre vai ser no imperativo, entre outras coisas. Constituem sequências linguísticas ou sequências de enunciados no interior dos gêneros e não são textos empíricos. Quer dizer, eles estão dentro dos gêneros textuais, tá? Os tipos estão sendo utilizados dentro dos gêneros. Por exemplo, numa carta você pode ter uma parte narrativa, uma parte descritiva, né? E por aí vai. Sua nomeação abrange um conjunto limitado de categorias teóricas, então eu falei sim,
né? E aí vão ser determinados por esses aspectos aqui, lexicais, quer dizer, o vocabulário que você vai utilizar, né? Tempos e tudo mais, que eu já tinha falado lá na frente. E aí a gente vai ter os 5 tipos: narração, argumentação, dissertação, né? Junto, descrição, injunção e exposição. Tá. Os gêneros textuais, por sua vez, muito mais abrangente, né? São realizações concretas definidas por propriedades sociocomunicativas. Então, é o quê? São as realizações que dependem o quê? De onde está sendo utilizado, como está sendo utilizado, né? Para que está sendo utilizado. Constituem textos empiricamente realizados, cumprindo funções em situações comunicativas. Então, se eu, por exemplo, preciso comunicar alguma coisa para vocês, eu posso utilizar alguns gêneros. Eu posso utilizar a mensagem lá na plataforma, que ela vai ser mais curtinha, vai ser mais informal e tal. E posso também utilizar o e-mail, né? Bom, sua nomeação abrange um conjunto aberto e praticamente ilimitado de designações concretas, determinados pelo canal, estilo, conteúdo, composição e função, como eu falei, gênero textual, né? Tudo é gênero textual. E aí a gente tem aqui exemplos, olha só, um telefonema é um gênero textual, um sermão, uma carta comercial, uma carta pessoal, um romance, um bilhete, uma aula expositiva, tudo isso é gênero textual, tá? Então, olha só, a gente estava falando de suporte. A minha aula é uma aula expositiva, né? É uma aula teórica, ela não é prática. E ela Então, é isso. O gênero textual é esse. Só que ela depende o quê? Do suporte, né? Do canal que a gente está utilizando aí. Neste caso aqui, é uma aula online, né? Do ensino remoto. A gente precisa da internet para poder, né, estar presente na aula e tudo mais. Então, gente, é diferente, né, da outra aula. A gente, por exemplo, teria muito mais interação se a gente, que eu espero que a internet esteja funcionando agora nesse momento, é, a gente teria muito mais interação, né? Eu não vejo vocês, por exemplo, nesse momento. É, a gente perde aí nessa aula. Então, por fim, aqui eu trouxe os tipos textuais dos gêneros. Então, eu tenho aí né, na sequência narrativa, crônica, fábula, piada, lenda, causo, né? Eu vou te contar um causo, isso é narração. E é um gênero textual. Na sequência descritiva, anúncio, tá? Vendendo a bicicleta, você descreve lá a sua bicicleta, tá? Ficha técnica, folheto turístico, tudo isso é sequência descritiva. Na argumentativa, carta de leitor, redação argumentativa, sequência argumentativa e dissertativa, editorial, um debate, tá? Redação do Enem, tudo isso é sequência argumentativa. Explicativa, seminário, verbete de dicionário, relatório, TCC, tá? E sequência instrucional, né? Um injuntiva e regras de jogo, prescrição médica, receita culinária, manual de instruções, tudo isso é sequência instrucional. Tá joia? Bom, essa é a primeira parte da nossa aula, ok? Vocês estão aí? Sim, né? Estamos sim. Então tá bom. Gente, alguma dúvida sobre tipos textuais? Sobre gêneros textuais? Vocês lembraram do que vocês estudaram na escola? Essa primeira parte é bem fácil de lembrar mesmo, né? Mas mais pra frente começa a pegar, nossa. Não, não vai pegar nada, tá, gente? Isso aqui é muito tranquilinho, é isso aqui, ó, é isso aqui mesmo, tá? Tipo textual são 5 tipos, esses aí que eu falei, e gênero textual são todos os textos, tá bom? Nós vamos estudar, nós vamos produzir, né? 2 gêneros textuais aí, resumo e resenha, tá? O fichamento eu não vou pedir para vocês, a gente vai estudar também, mas eu não vou pedir para vocês, que a gente vai produzir, vai ser resumo e resenha,
tá bom? Que são, então, gêneros textuais mais, né, que vão estar relacionados aí à narração, à descrição e à argumentação, tá bom? Bom, então agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula. Acho que hoje eu tô falando mais rápido, não sei. Eu tô com uma mania de assistir vídeo no YouTube rápido, no modo rápido, né? Aí eu fui colocar a minha aula, para eu assistir a minha aula, né, para ver, autocrítica, né? E aí eu falando normal, né? E eu falei assim, nossa, parece que eu tô dormindo, minha voz tá muito lerda, tá muito devagar e tal. Aí eu fiquei pensando, acho que porque eu tô acostumada a ver vídeo rápido, né? Assim, querendo ver as coisas rápidas. E aí eu fiquei um pouco chocada, assim, com a minha lerdeza naquele vídeo que eu gravei para vocês. Mas eu acho que é só essa viagem mesmo. Se vocês forem assistir a aula, vocês não colocar rápido, não, viu, gente? Senão vocês não captam nada, não. Então, eu vou colocar aí para vocês agora a nossa segunda parte, que é a intertextualidade. Que eu gosto muito dessa parte, tá bom? Todo mundo vendo aí o meu slide? Sim, tá aparecendo Intertextualidade? aqui. Então, tá bom. Então, olha só. Intertextualidade. Intertexto é o que está dentro do texto, tá bom? Então, olha só. Eu trouxe aqui para vocês algumas intertextualidades aí. Primeiro é com a logomarca, né, da Puma, que é uma empresa aí que trabalha com vestuário, com esporte, com coisas de esporte e tudo mais. E aí eu tenho o Puma e tenho aqui o Pumba, né? E o Pumba é acho que todo mundo aqui deve saber quem é Pumba, né? Que é do filme O Rei Leão, é o amigo do Simba, né? Era uma dupla lá, Timão e Pumba. E aí eu tenho que é um javali. E aí fez essa intertextualidade aí, né? A marca Puma com o Puma pulando e agora a marca Pumba com o Pumba pulando, tá bom? Então isso é intertextualidade. Tem uma outra intertextualidade aqui embaixo, que são versões, né, da Mona Lisa, o quadro do Da Vinci, né? Mona Lisa ficou super famosa aí, não só porque foi Da Vinci que pintou, mas, né, bastante por ele, por causa da questão da luz e sombra na tela, né? A questão do olhar, ninguém sabe se Mona Lisa tá triste ou tá, né, tá feliz. Gente, quem tiver com o áudio aberto aí, só dá uma fechadinha, né? Claro, abrir quando tiver uma pergunta e tal, só para não dar interferência aqui. Então, essa questão da luz e sombra, a questão do olhar dela, desse sorriso, né? Que ninguém sabe se Mona Lisa está triste, Mona Lisa está feliz, Mona Lisa está me seduzindo, né? Essa coisa aí, ninguém sabe ao certo. Também há a questão né, a beleza ou não beleza da Mona Lisa, né? E se ela é bonita, se ela não é bonita. Então, esse foi isso. É um quadro que ficou muito conhecido e é conhecido até hoje. E aí nós temos aqui a versão do Maurício de Souza com a Mônica, né? Aí de Mona Lisa. Esse terceiro aqui, eu não sei dizer para vocês quem fez, né? Mas ele coloca aqui a Mona Lisa com barba e bigodinho. E o último aqui, não sei se é da época de vocês, as propagandas do Bombril, né? Essa marca, o Bombril, existe ainda até hoje, mas tinha as melhores propagandas com esse ator aqui, que ele vestia de tudo, ele se transformava em tudo e tal. E aí, gente, até aqui, né, o final tá assim, Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Então, aí, a referência ao quadro da Mona Lisa, tá?
como eu estou aqui falando com vocês, olha, referência é o que se refere, tá? Então, olha só, aqui o Pumba, né? Quem conhece a marca Puma vai fazer essa referência. O nome parecido, a questão, né, das cores do animal pulando e tal. Ah, é uma referência. Aqui, a mesma coisa, né? Eu tenho aqui essa referência. Tá joia? Gente, dá uma olhada aí no áudio, quem tá com o áudio aberto, tá bom? Tá dando uma interferênciazinha aqui. Bom, então o que que é a intertextualidade? Intertextualidade nada mais é do que o conceito mais importante nos dias de hoje, quando falamos sobre criação artística, colocando então neste caldo de arte a literatura, o texto, tá? É muito difícil nos depararmos com algo realmente original atualmente no meio da cultura e do entretenimento. Por quê, gente? Porque hoje em dia nada se cria, tudo se copia, né? Então é muito difícil ter algo assim, nossa, esse aí foi original mesmo, esse aí tirou, né? Tipo, do zero, fez do zero. É muito difícil isso. Por quê? Porque a gente é bombardeado de informação e referência o tempo todo, o dia inteiro, tá? Então, olha, isso se deve ao exercício constante da comparação, onde estabelecemos quase sempre aproximações entre uma criação e outra. Quando percebemos que um texto usa outro texto em sua construção, mesmo que sem a intenção do autor, o que estamos fazendo é comprovar a ocorrência de intertextualidade, tá? Então, gente, quando um texto usa um outro texto, ele está fazendo uso aí dessa ferramenta chamada intertextualidade. Claro que usar um outro texto para criar um outro texto, ele pode ter as nuances, né? Eu posso ali estar fazendo uma referência, fazendo uma homenagem e tal, ou eu posso estar simplesmente copiando, tá? Então vamos ver aqui, ó. Sendo assim, intertextualidade é o cruzamento de um texto com outro ou outros, né? Muitas vezes utilizado conscientemente, o autor sabe, né, que ele está utilizando, ele quer utilizar aquilo, sendo parte fundamental da criação do autor. Comporta-se não como plágio involuntário, mas frequentemente é um dos objetivos de determinada obra. A citação explícita para fins de referência, homenagem ou ainda paródia. Então, gente, existe a diferença de intertextualidade e plágio. Plágio é copiar, tá? Você pegar um texto e fazer uma cópia, mesmo que, vou mudar umas palavras, sabe? Aquela coisa, né? Me empresta seu trabalho? Empresto, só não faz igual. Aí a pessoa vai e copia direitinho. E mesmo que não copie direitinho, isso é plágio, tá? O que você pode fazer é referência, você pode utilizar citação. Vocês vão ter que fazer isso quando vocês estiverem produzindo o TCC de vocês, né? Ou outros trabalhos aí durante o curso. Vão ter que utilizar de citação, tá? Vão ter que utilizar de autores aí importantes, renomados, para dar credibilidade à obra de vocês, né? Você pode também utilizar como uma homenagem, né? Vou colocar esse texto aqui porque eu acho ele importante, tal, vou utilizar uma homenagem, vou fazer uma homenagem. Ou uma paródia, né? A paródia é o quê? Pegar aquele texto e modificar aquele texto, tá? A gente pode utilizar a paródia para diversos fins. Antigamente, hoje em dia eu não sei se ainda existe isso, não lembro, mas antigamente utilizava-se muito isso na eleição, né? Pegavam-se músicas aí e músicas que estavam aí bombando, acho que ainda usa, né? Bombando aí pegava e modificava a letra para colocar o nome do candidato, o número do candidato e tudo mais. Ou então, a título de brincadeira, né? Vocês, por exemplo, acredito, né? Que devem ter
escutado aí uma paródia de uma música do Chitãozinho Chororó, que é aquela: como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? Um jeito é relaxar e começar tudo de novo. Essa era a música original. Aí, quando eu era criança, a gente cantava: como é que eu posso vomitar batata se eu comi repolho? Arroz queimado, feijão estragado, macarrão sem molho. Isso era uma paródia, né? Uma paródia de criança. E ainda tinha as diferenças, né? Cada lugar cantava de um jeito, né? Porque quando encontrava com a família, cada prima estava cantando de um jeito essa música, mas todo mundo conhecia, né? Então, isso era, né? Isso é uma paródia, ok? Uma paródia também você pegar aí um texto e fazer uma mudança aí para ser engraçado, tal como foi com essa música, um poema, né? Diferentemente de uma homenagem, que é você faz uma paródia, mas homenageando. Aí, né? Você muda o texto aí, você pega aquele texto como referência e faz aí o seu para homenagear aquele autor, tá? Diferente, então, de plágio. Bom, há basicamente aí duas maneiras de se perceber a intertextualidade. Uma é explícita, que é aquela que é escancarada na sua cara, você sabe, você tem certeza, e você, né, faz aquilo para que as pessoas percebam, né, que você está fazendo intertextualidade, ou a implícita, que não. Às vezes você faz até involuntariamente, por causa das referências que você tem na sua cultura, na sua vida e tal. Ou então você utiliza ela, né? Sabendo que está utilizando, mas talvez os seus leitores não peguem, né? Os seus interlocutores não peguem aquela referência tão facilmente, tá? Então, a explícita aí, eu trouxe aqui para vocês. Olha, a intertextualidade explícita, gente, como eu falei, ela é facilmente notada, geralmente apoia-se no conhecimento do senso comum do leitor e do espectador. Então, é algo que normalmente o seu espectador, o seu interlocutor, ele tem já essa referência na vida dele. No filme Shrek, né, na série Shrek aí, que são muitos filmes, nós temos a intertextualidade explícita do primeiro ao último filme, né? Nós temos aí, olha, a presença de elementos que são do senso comum, né? Do senso comum que eu falo relacionado ao público-alvo dos filmes. Então, olha só, é fundamental a presença de diversas referências dos contos de fadas. Aí nós temos o Gato de Botas, as princesas, né? As princesas, né? Dos contos de fadas e tudo mais. E aqui, ó, sobra até para outras citações, para outras referências. Lá no filme, acho que é no primeiro filme do Shrek, tem uma referência ao filme Matrix, né? Quando uma das princesas lá, ela tá lutando, tem uma cena que ela é uma cópia, né? Uma referência escancarada a uma cena do filme Matrix, em que passa uma bala, assim, no filme, né? Passa uma bala, assim, no personagem, aí ele se esquiva da bala, assim, arredando, se movendo para trás, a bala passa nele assim, e tem a música, né? Então, gente, essa é uma referência explícita. E quando eu falo aqui do senso comum por parte do leitor espectador, é do senso comum do público de Shrek, do público desse tipo de filme, desse tipo de texto. Então, por exemplo, é uma animação, é uma animação humorística, né? É popular. Então, as pessoas que vão assistir Shrek normalmente têm as referências dessas coisas que também são populares, tá? Se, por exemplo, a gente vai passar Shrek numa comunidade que não tem acesso, né, a isso aqui, ela não vai entender o filme, não vai entender ela vai entender o filme, vai entender a história, mas ela não vai entender essas referências, né? Porque é do senso comum daquele público, tá joia?
Bom, então eu trouxe aqui duas historinhas para vocês da Turma da Mônica que fazem referência, né, que tem a intertextualidade com esse mesmo campo que a gente utiliza lá no Shrek. Primeiro é a Mônica aqui, né? Ela chega pro espelho e fala: Espelho, espelho meu, existe garota mais bonita que eu? O espelho não responde nada, então ela fala: quem cala consente, né? Quem não conhece a história da Branca de Neve, lá da madrasta, da bruxa, da Branca de Neve, que tem um espelho mágico e pergunta para ele quem é mais bonita do que eu, e ele responde: é você, só você e tal, não ia entender essa tirinha, né? Mas ele utiliza aqui então dessa intertextualidade. Da mesma forma, no segundo texto, né, que nós temos aqui o Cascão correndo com outros dois porquinhos, e aí o porquinho fala: Você tem certeza que não está na história errada? Bom, para entender aqui essa tirinha, a intertextualidade nessa tirinha, nós precisamos de dois conhecimentos. Um é da história dos três porquinhos, que são três porquinhos que correm do lobo, e outra é a referência de que Cascão é um personagem que não gosta de tomar banho, então por isso é chamado de porquinho, né? Então, são intertextualidades aí. Eu fiz um texto utilizando um outro texto, tá bom? Bom, e aí o segundo caso aí é a questão da intertextualidade implícita, como eu falei com vocês. E aí, ó, ela depende do olhar do leitor, do espectador, né? Para ser encontrado. Às vezes ela não é percebida, muitas vezes não é percebida. Às vezes ela é colocada de forma consciente e também inconsciente pelo autor, né? Por quê? Por causa das referências, das influências que esse autor tem, ele utiliza essa intertextualidade, mas às vezes não era nem a intenção dele. Mas, por causa das influências que ele possui, ele utiliza ali, tá? Então, olha só, Crepúsculo, a saga Crepúsculo, que é a história lá do vampiro que se apaixona por uma menina que não é vampira, e eles vivem esse amor proibido e tudo mais. Se a gente pensar bem, toda a história de vampiro, ela vai ter uma referência ao que foi feito primeiro. Por exemplo, Drácula. Drácula, gente, é um texto que foi feito muito tempo atrás, né? Então, mesmo que tente evitar, toda a história de vampiro vai ter uma referenciazinha ali do clássico que é o Drácula, né? Mas a gente vai ter outras referências aqui. Na saga Crepúsculo, nós temos o amor proibido. O amor proibido, quando a gente fala de amor proibido, a gente lembra de quê? Romeu e Julieta, né? Que é o que? Eles não podiam ficar juntos. Romeu e Julieta não podiam. Assim como Bella e Edward, aqui no Crepúsculo. E ainda uma outra referência, olha só. A Bela e a Fera. Tanto é que o nome da menina é Bela, né, do Crepúsculo. A Bela e a Fera, por quê? Porque ele pode fazer mal para ela. Ela é aquela menina ingênua e tudo mais. E ele o quê? Ele é sádico, ele é uma fera, ele pode fazer mal para ela e tal. Então tem essas referências. Essas referências, elas foram utilizadas conscientemente pela pessoa que criou o Crepúsculo? Não sei, mas a gente consegue perceber. Tá joia? Bom, então, gente, esses são os dois tipos aí de intertextualidade. E aí eu trouxe para vocês aqui que a intertextualidade, ela não é falta de originalidade, né? Como eu falei, depende muito da influência que a gente tem, né? E também da nossa intenção, tá? Então, olha só, muitas vezes é uma nova noção sobre o que é originalidade, tá? Inferir que um texto utiliza outro texto na sua construção é um exercício comparativo comum do ser humano. A gente está sempre aí comparando, tá? Está muito evidente na propaganda, no uso de símbolos de marcas, por exemplo, e no texto artístico, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês, esse é um poema que foi feito no século XIX, na época do romantismo no Brasil. Primeira fase do romantismo no Brasil foi a fase em que a gente estava vivendo
historicamente a independência do Brasil, então havia aquela vontade de mostrar que o Brasil era o melhor lugar do mundo, o Brasil era perfeito, o Brasil era um lugar bom para se morar e tudo mais. Então, os autores dessa época, da primeira fase do romantismo, eles escrevem muito sobre esse patriotismo. E aí, esse texto, né, Canção do Exílio, ficou muito conhecido, é muito conhecido até hoje. Existem milhares de paródias, milhares de textos que fazem referência à Canção do Exílio. Eu lembro até hoje que é "Se no A, você no B", não sei o quê, que a gente fala assim, né? Que é "Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá", "Se no A, você no B". Eu nem não lembro como é que era, não, mas tinha um negócio assim. E aí, gente, na Canção do Exílio, a gente tem aqui, ó, "Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores." O Gonçalves Dias, quando ele fez esse poema, ele estava em Portugal estudando. E ele morria de saudade da terra dele. Ele era um autor que teve aí, né, influência do romantismo e tal. E ele escreve sobre isso. Então, o céu do Brasil é mais bonito, tem os nossos campos têm mais flores e tudo mais. Ele escreve dessa forma. E essa estrofe foi utilizada no hino nacional brasileiro. Ah, quem fez o hino nacional brasileiro, que eu não lembro o nome agora, copiou de Gonçalves Dias? Ele não copiou. Ele utilizou ele, claro, né? Ele utilizou aí uma parte, ele copiou, mas não é por falta de originalidade. Ele fez uma homenagem, ele quis mostrar, olha, um texto tão importante para a cultura brasileira, vou utilizar ele no hino nacional brasileiro, tá bom? Claro que, às vezes, a intertextualidade, as pessoas não querem que seja vista como intertextualidade, tá? Elas querem que seja, elas né, não esperam, os autores aí, não esperam que isso seja visto como intertextualidade, eles querem que seja visto como uma coisa deles mesmos. Por exemplo, existe o filme que se chama, a trilogia, né? É um livro e virou filme, chama Jogos Vorazes, tá? E aí fez muito sucesso, muito legal, nanana e tal. Aí, gente, veio alguém que fez uma cópia, certinha, gente, para mim é uma cópia. Que fez lá, Divergente, Convergente, sei lá o quê, um trem assim, um nome assim. E é uma cópia. Para mim, aquilo ali, para mim, é falta de originalidade, tá? Não sei se tem alguém aqui que gosta. Mas, para mim, isso é falta de originalidade. É a mesma coisa, né? Se ele tivesse saído antes, a gente ia falar isso do Jogos Vorazes, apesar de que os Jogos Vorazes é muito mais bem feito, mas a gente ia falar isso dos Jogos Vorazes. Aí eles fazem um igualzinho e de baixa qualidade ainda, né? Então, isso é uma cópia. Agora, diferentemente de Todo Mundo em Pânico e Pânico. Quem veio primeiro? Pânico, né? Que foi o filme lá, os filmes de terror e tudo mais, veio Pânico. Aí veio que a sequência não, veio aí depois Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico, gente, é uma paródia. E não é só de Pânico, né? Tem outros filmes aí que eu sei que você fez no verão passado, e entre outras coisas. E a intenção deles é fazer intertextualidade explícita e parodiar os outros filmes, que são os filmes sérios aí, né? Aí para mim, não é falta de originalidade. Aí eu acho que né, é a intenção deles. Eles queriam mostrar que eles estavam fazendo aquilo, tá bom? Então é isso. A intertextualidade. Tá joia? Então, nós vimos hoje aí tipo textual, gênero textual e intertextualidade. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta, alguma reclamação, algum lamento? Hoje a gente está com pouquíssimas pessoas aqui. Eu não vou. Eu vou fazer a chamada, mas aqui, como está gravando, né? Eu vou gravar aqui quem é que está aqui, vou copiar os nomes de quem é que está aqui. Thaís Condé, Tatiane Oliveira, Paula Silva, Kesley Paixão, Isadora Silva, Débora Santos e César Dias. São essas pessoas que estão aqui na nossa aula hoje. Fico feliz de vocês estarem aqui, né? Tem poucas pessoas, mas
Fico feliz que vocês estão aí. E aí, vocês têm dúvida, gente? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Eu também achei muito tranquilo, professor. Então, Só tá bom. lembrar também que eu tô vindo da turma da administração para estudar agora à Não, noite, sim. então. Sim, ó, gente, como eu falei na outra aula, assim, vocês fiquem à vontade para assistir a aula que vocês acharem que é melhor para vocês no horário, porque é a mesmíssima coisa. Eu vou postar as duas lá. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Inclusive as piadinhas, as coisinhas, né, que eu falo aqui, os exemplos, é tudo a mesma coisa. Tá bom? Tá bom, professor, obrigado, viu? Obrigada a vocês. Aí hoje, gente, eu já vou postar outra atividade para vocês, tá? Essa atividade vai ser em forma de questionário, é uma pergunta só, tá? Sobre intertextualidade e é uma perguntinha só, mas eu vou postar como questionário, tá? E, e aí eu dou até quinta-feira que vem para vocês fazerem. Tá bom? Essa vai, acho que tá valendo 2 pontos. A outra tava valendo 1, essa tá valendo 2. Tá joia? E não deixem de fazer. Ok? Tá joia, professor. Ok. Então tá. Ok. Então tá, gente. Então vou parar de gravar aqui. Nossa aula chegou ao fim. Muito obrigada pela presença de vocês. Não, professor, eu Obrigada. que agradeço. Obrigada, boa noite. Boa noite, Boa noite, pessoal. professora. Fica com Deus. Bom final de semana para vocês. Obrigado, Obrigada. igualmente. Até mais.